diuturnamente, a gente tem a noção de que sempre a mãe, excelência, tem uma predileção em relação aos cuidados do filho. Essa é a nossa noção desde sempre. Mas aqui nos autos, se trata de uma situação distinta. Aqui, excelência, na verdade, o pai é quem figura como principal garantidor de todos os meios possíveis, todas as circunstâncias favoráveis ao mandamento constitucional de melhor interesse da criança. Primeiramente, gostaria de dizer que, assim, com todas as vênias, a colega, não, não é verdade que o Miguel residiu desde criança com a mãe. Vou demonstrar em relação às várias provas constantes nos autos que isso não é verdade. João Miguel, desde tenra idade, ele reside, excelência, com o pai, com o auxílio da avó paterna e demais familiares. Tem uma rede de proteção. Tanto é, excelência, que isso foi aferido no primeiro grau, com contato direto, né, do magistrado, do juiz Acor, um parecer favorável do Ministério Público em primeiro grau favorável ao genitor paterno, um parecer favorável no segundo grau em relação ao genitor paterno, diante da abundância, de provas a atender o mandamento constitucional do melhor interesse da criança. Veja, excelência, posso até pensar alguns elementos de prova constante nos autos. A própria fala, né, agora da colega advogada, ela, ela disse que o menor sempre residiu, não sendo verdade, porque consta na confissão própria da genitora, em audiência, que ela residiu em outros locais, no Ceará, né, no Brasil. Não é a primeira viagem da genitora. Ela residia em outros locais, confessado pela mesma, e em relação o tom desse processo, excelência, infelizmente, é uma negligência materna, né, em todos os seus âmbitos, e uma presença paterna muito forte, excelência. Aqui eu junto algumas conversas da própria genitora, com a avó paterna, que aponta isso, excelências. Como se pode uma mãe dizer que é presente, tendo em vista que prints, né, de WhatsApp da conversa da própria genitora com a avó paterna, de não saber qual é a professora de reforço do menor, não saber, excelência, qual o ano escolar do próprio filho. Aí destacado como inúmeras outras comunicações. É, além disso, excelências, para Vossas Excelências ter entendimento do distanciamento do menor para com a genitora, tem um print que a própria mãe apela à avó paterna para convencer o João Miguel a ir de encontro a ela, a ir ao encontro a ela. Ou seja, desde criança, Excelência, o menor foi cuidado, ficou sob os cuidados, né, do pai. Há diversas fotos aqui, Excelência, demonstrando em aniversários, em presença do pai, nas escolas, né, no acompanhamento pedagógico, escolinhas de futebol. Não há, Excelência, uma foto sequer da mãe cumprindo esses deveres para com o filho. Não há uma foto sequer. Né? E, além disso, essas conversas não foram impugnadas, ou seja, são verdadeiras, essas comunicações entre a mãe e a avó paterna, que demonstra que a ausência da mãe, ainda aqui no Brasil, é patente. E, além disso, excelências, está nos autos acostado um laudo social. Houve uma perícia social requerida pelo magistrado, na qual apontou, em conclusão, peço licença para ler só 2 parágrafos, que aponta a presença paterna e que o menor se encontra num ambiente familiar totalmente propício ao seu desenvolvimento. A perícia, abre aspas, diz: durante a perícia, ficou evidente na família que evidente que a família demonstra ser um espaço de afeto e cuidado, condições físicas, sociais e econômicas para um desenvolvimento saudável ao longo do ciclo vital da criança em questão. A conclusão:
No entanto, deve-se ponderar que a alteração do lar da referência da criança, ou seja, no Brasil, a outro país estrangeiro, de forma abrupta, como requer a, a, a genitora, pode provocar modificação substancial nas relações familiares, o desenvolvimento da criança, podendo produzir dificuldades de adaptação na rotina e no modo de convivência desenvolvido, né? Ou seja, a perícia social trata desse contexto aqui no Brasil, Excelência, de um ambiente totalmente harmônico com um andamento funcional do melhor interesse da criança, né? Em relação a seus familiares, amigos, na escola, na natação, no futebol. Então, Excelência, eu posso chegar aqui, numa audiência, no Jornal Pedreira Braga, e falar várias coisas que não estão nos autos. Alegar que há um impeditivo de saúde, posso alegar que o pai pai ou a mãe não proporciona comunicação, mas que de fato não foi nada provado aqui. Assim, só posso jogar vários argumentos que não estão nos autos, né? Em relação à própria condição, Excelência, da genitora em Portugal, ela fala em audiência que o visto ela estava para vencer e até agora não verifiquei uma renovação. Além disso, Excelência, não é verdade que se trata de bem que não há pobres, há pessoas hipossuficientes em todos os lugares, Excelência, aqui no Brasil e no estrangeiro, principalmente nesse contexto de crise econômica global. A genitora ganha um salário mínimo em Portugal. O contrato de aluguel está no nome de terceiro, desconhecido. Desconheço quem é essa pessoa. O contrato de aluguel dela não está no nome dela, da genitora. Está no nome de terceiros. Além disso, Excelência, como a própria perícia social atesta, essa ida posterior, e coloquei várias notícias nesse meio beligerante que se encontra a Europa, xenofobia, a perícia social atesta, né, a inviabilidade de um retorno, a retirada abrupta do menor. Por quê? Porque o pedido é residência definitiva, Excelências. Não é viagem, é residência definitiva. O que retiraria por completo o direito de convivência paterna, tendo em vista que o pai, como arca com todas as despesas materiais em relação à criança, ele não tem condições de viajar regularmente a Portugal, a Europa. Então, Excelência, aqui há uma completa convergência da sentença de primeiro grau, dos pareceres ministeriais, em relação ao melhor interesse da criança. Por último, Excelência, aqui é uma preliminar em relação à fala da advogada de um possível contrato entre o genitor e a genitora em relação à ida do João Miguel. Não houve, né? Como eu já relatei em outro momento, a genitora já viajou para diversos lugares, ela mesma afirma. Então, a ida para Portugal não foi nem considerada pelo pai. Ele, como em outras situações de ameaça da mãe de retirada do João Miguel da presença do seu pai, ele relegou, né? Se tratou de uma mera ameaça, pensou que se trataria mais uma mera ameaça. E esses áudios, eles não se pode considerar como se fosse uma manifestação de vontade vinculativa, né? Um contrato de direito privado, porque aqui, Excelência, se trata da vida de um menor de 8 anos. Eu não posso aprender, né, uma conversa como se fosse um contrato de direito privado, né? E, ademais, aqui, por último, né, há um pedido de extensão da guarda aos avós maternos, né, absolutamente fora da sentença, Excelências. A genitora pede que seja estendida uma guarda que não foi requerida na inicial, tampouco está presente em qualquer capítulo de sentença, não há essa presença de autorização de extensão de guarda, de autorização de viagens, que eu coloco as minhas contrarrazões. Ou seja, se trata de pedidos que inovam, né, no recurso
e não tem dialeticidade recursal com a própria sentença do juiz Acor, como se assevera no artigo 1014 do Código de Processo Civil. Então, Excelências, aqui é a manifestação oral desse advogado em defesa da manutenção da sentença Acor, tendo em vista o melhor direito e, principalmente, o melhor direito do interesse da criança com o mandamento constitucional. Agradeço a todos a atenção. Muito obrigado, doutor Miguel Cândido. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Bezerra Cavalcante. Pois não, presidente, renovo meus cumprimentos a todos, inclusive agora os dois advogados, tanto a advogada quanto a advogado, parabenizando os dois pelas sustentações. Presidente, eu já havia disponibilizado esse voto com tempo, já houve votação provisória, e por conta disso eu vou simplificar o julgamento até por conta do tempo, presidente. Fui decidir recurso de apelação interposto por FF da S contra a sentença que julgou improcedente pedido de suprimento de outorga judicial, objetivando a autorização para fixação definitiva do domicílio do menor JMTFF em Portugal, sob o argumento de que a mudança atenderia o melhor interesse do infante. A sentença indeferiu a pretensão, preservando o domicílio e a convivência estável do menor com o genitor no Brasil. Na hipótese, duas questões estão sendo discutidas. Primeiro, definir se a alteração do domicílio internacional do menor atende ao seu melhor interesse e verificar a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada. As razões que tenham por definir o presente recurso são as seguintes: o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança orienta que qualquer mudança de domicílio internacional deve ser rigorosamente avaliada à luz do melhor interesse do menor, conforme artigo 227 da Constituição da República e artigo 3º e 4º do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 83 e 84, condiciona viagens e mudanças internacionais de menores à autorização de ambos os pais ou à autorização judicial, exigindo análise cautelosa quanto ao benefício real dessa mudança à criança. Na hipótese, as provas demonstram que o menor está inserido em ambiente familiar seguro, estável e afetivamente consolidado com o genitor e familiares paternos no Brasil, com bom desempenho escolar e laços comunitários firmes. O laudo social apontado por Sua Excelência o juiz conclui que o menor manifesta desejo de permanecer no Brasil e não há comprovação concreta de que a mudança para Portugal representaria efetivo benefício para o seu desenvolvimento. Assim, a ausência de utilização de plano de saúde também não caracteriza negligência paterna, dado que o menor mantém boa saúde e a operadora do plano não atende sua cidade de residência. A sentença apresentou fundamentação adequada e consistente, inexistindo nulidade processual. Por esses motivos, presidente, que aponto no voto que foi disponibilizado, é o que conheço e dou por improvido o presente recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de forma integral, majorando os honorários advogatícios. É o voto, presidente. Eu aqui ratifico meu voto provisório para acompanhar o bem lançado voto de Vossa Excelência e para ao desembargador André Costa como voto. Presidente, só tirar uma dúvida com o desembargador Bezerra, se ele não souber para onde advogado. No Bezerra, na mente, o senhor fala que o plano de saúde é numa cidade e ele mora na outra. Qual é a cidade que é o plano de saúde?
Essa deixa eu ver aqui, mano, que assim, eu não Ele recordo. reside Mas no eu Crato, vou... né? No CRAS, exatamente. Aliás, os dois advogados são de lá da região, né? Tá certo? O plano de saúde, você se lembra? Qual foi o plano? Hã? Chama o James aqui, bem rápido, por favor. Só verificar aqui, mas Obrigado, senhor. independentemente do plano, tem que abrir o processo para me ver, viu? Não, tudo bem. Deixa eu só fazer uma pergunta. Só para eu tô só fazer uma ponderação aqui. O senhor me permite, o advogado está aqui. O primeiro cumprimento dos advogados, Miguel, doutora Viviane Albuquerque, que fez ostentação oral, Viviane Andrade Albuquerque Alencar. Então, se você me Fala. permite, Pois, claro, desembargador. só esclarecendo aqui, eu estou com minha assessoria aqui, ela está me lembrando de que o plano é em Juazeiro do Norte e as pessoas moram no Crato. Pronto. Só isso aí, eu queria só fazer uma observação. Eu cumprimento a advogada Viviane Andrade Albuquerque Alencar e o advogado Miguel Cândido da Silva Neto, os quais fizeram sustentação oral na defesa dos interesses dos seus clientes. E de logo, só quero fazer uma observação, desembargador, relator, desembargador Evandro, que votou. No conjunto, eu concordo com as ponderações, nesse momento, colocadas pelo desembargador Bezerra, relator, apesar a criança ter 8 anos, mas as provas colhidas até agora caminham para essa decisão mais acertada que o nosso decano tomou. Mas só queria fazer uma observação, é o único ponto que eu discordo, que não é justificativa da parte a não utilização do plano, porque a cidade do Crato e a cidade de Juazeiro são cidades vizinhas. Essa justificativa que não usou o plano porque não foi marcou atendimento, isso aí não encontra sustentação de modo nem no mundo da vida nem no mundo do direito, quanto mais no mundo da saúde. Então, só feita como se fosse uma recomendação que não, isso não é um argumento para a criança não ser cuidada. Porque o que me chama hoje a Excelência. atenção que o argumento, só um pouquinho, doutor Miguel, estou falando depois, ou questão de falta de ordem. Então, como isso tem trazido no voto do acordo, é só para deixar claro que isso não é justificativa. O conjunto das provas, o resto, trazido a partir da análise, o que está produzido nos autos e a partir da análise do decano, eu concordo com o voto do eminente relator, nesse momento, na situação que está, ressalvando apenas esse ponto sobre a questão do atendimento à saúde, porque realmente é injustificável se o atendimento do jeito que está não se deu, porque mora numa cidade no Crato e o plano de saúde é em Juazeiro. Nós todos que conhecemos a região do Cariri sabemos que essas cidades são próximas da outra, tanto que tem a expressão Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. André, você me permite? Pois não, Zimando. Dentro dessa sua visão, que está super correta, tá certo? E é prudente essa sua manifestação, só para esclarecer, como eu não li o voto todo, né, eu li só a emenda em si, mas no meu voto já traz essa sua observação. Obrigado, Zimando. Que é pertinente, viu? Tá, muito obrigado. Então, Excelência, é assim como eu voto. Acompanho o eminente relator. Obrigado, desembargador André. Então, proclamo o resultado. O recurso conhecido e desprovido. Obrigado aos advogados. Então, deixa eu terminar a sessão aí. Isso aí. Eu não vou jogar hoje, não. Deixa para terça-feira. Vou jogar na coisa. Deixa aqui que eu quero ver. De ordem da presidência, dando continuidade, faço pregão do processo número 25 do PJE, apelação civil número 020.0079.39/2024. Apelante Deusdete Pereira da Rocha, apelado Itaú Unibanco S.A., advogada solicitante doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Doutora Ana Virgínia de Andrade. Sim. Doutora Ana Virgínia. Ausente. Pois não, desembargador Bezerra. Projeto, aqui o recurso foi conhecido e desprovido de sentença mantida.
Eu acompanhei Vossa Excelência através do voto provisório, que aqui confirmo, e pergunto ao desembargador André Costa como vota. Acompanho o eminente relator, Excelência, conforme voto provisório. Pois não, proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Na sequência, o processo número 34 do PJE, apelação civil número 020-95706-2024, apelante Banco Itaú BMG Consignado S.A., advogada solicitante doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, apelado Raimundo Pedro Vieira, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dois, Investiu. 3, 4. Doutora Ana Isso. Virgínia. São 2 dispensáveis, 2 sustentáveis, precisa fazer. Isso. Terminar aqui, já vou pedir para ele jogar. Né? A advogada está ausente. Presidente, eu vou então ler. Me desculpe que eu estava vendo aqui a pauta. Presidente, no caso aqui, a cabeça da emenda, direito do consumidor e processual civil, ação de anulação de débito, combinado com indenização por danos materiais e morais, contratação não reconhecida, ausência de prova da regularidade do contrato digital, nulidade do contrato, desconto indevido sobre benefício previdenciário, dano moral configurado e recurso desprovido. Perfeito, Major a verba honorária, subcomercial, a percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico, nos termos da legislação em vigor. É o voto, presidente. Perfeito. Eu acompanhei Vossa Excelência e aqui ratifico o voto provisório. Pergunto ao desembargador André Costa como vota. De igual modo, Excelência, ratifico o voto provisório e acompanho o eminente relator. Perfeito. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Presidente Evandro, Foi o desembargador Bezerra. dentro daquele meu compromisso que eu tenho de 1 hora, né, até 1 hora dos meus remédios e tal, eu perguntaria se Vossa Excelência não poderia dar preferência aos 2 processos do colega. Está faltando para que eu fique presente dos processos do nosso colega. De minha parte, nenhuma objeção. Pergunto aos colegas Do Jaime conhecem e de Djalma. o São requerimento do decano. São 2 processos do Jaime e 2 do meu colega. Aliás, um do Djalma e 3 processos do Jaime. Desembargador Djalma já aqueceu, desembargador Jaime. Sem problema, Excelência. Pois não. Então, Excelência, só tirar uma dúvida que eu não estou discordando. Então, os que têm 942, a gente deixa para a próxima semana, é isso? Seria, né, desembargador André? Queríamos fazer, Então, né? só avisar para as partes aí, então. Aliás, desembargador André, aliás, esse 942, eu confesso que não preparei nada, porque sequer sabia desses processos. Eu nem me recordo. É o que eu mandei ontem, aquele já estava semana passada, que não estava conseguindo acessar. Lá constou como vista, e por isso é que eu não. Não, é porque já tem. Num eu estou É. divergindo do desembargador Djalma, e no outro eu estou divergindo do desembargador. O desembargador já apresentou um voto vista, e eu ratifiquei meu voto. Então, é só para anunciar as partes, para não ficar esperando, desembargador presidente, minha sugestão, sou encaminhar para a próxima semana, dia 6, então. Não tem problema, que eu já verifico os votos como advogado, sabendo que era no 942, que eu não sabia, eu confesso que não sabia. Tranquilo. Tá certo? É isso, presidente. Embora ontem à noite tenha visto os votos que Vossa Excelência declarou, né? Desembargador André, vamos fazer aqui na sequência só esses processos que dependem da participação do desembargador Bezerra, e como último ponto
da participação dele, a gente coloca a pendência desses processos que serão julgados pelo 942. Só para seguir uma sequência. Não, tudo bem, eu respeito, é só para tirar essa dúvida, já que ele vai ter que sair 1 hora. Tudo bem. Pronto, turma. Dando continuidade de ordem da presidência, faço pregão do processo número 203 da pauta, SAGE, agravo de instrumento número 063094539-2024. Agravante, Rosiane Santos da Rocha. Agravado, Quadra Imobiliária Limitada, advogada solicitante, doutora Daisy de Lima Vieira Bicho, relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte agravada solicitou a sustentação oral. Desculpe, Marina, qual é É o o número? 203 da pauta, SAGE, Excelência. Obrigado. 203. Doutora Daíse. Presidente, Pois não, desembargador Djalma. pela ordem, quem está requerendo a citação oral é a parte agravada. E o Isso. recurso agravante é conhecido, mas é provido, né? Doutora Daíse Vieira, vejo que a doutora está na sala, mas não consigo ver sua imagem, doutora. Chama mais uma vez. Filho, atualiza aqui. É brincadeira isso aqui. É esse último aqui, Excelência. O código. Aí Vossa Excelência copia e cola lá na tela. Aqui deu como inspirado. Vamos ver. Devem ter mudado o outro. Esse é o 203, presidente. Só um minutinho, desembargador. É porque o PJE resolveu pedir nova autenticação. Beleza. Tá certo. É difícil. Tá bem pertinho, viu, desembargador André? Vamos lá. O senhor pode ser Doutora reeleito. Daíse Vieira. Eu me livre. Doutora Daíse Vieira, ausente. O relator é? Desembargador Djalma, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Vou ler a ementa. Direito processual civil, agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, sessão de pré-executividade, rejeitada, bloqueio judicial de valores depositados em conta de investimento, discussão sobre a aplicabilidade extensiva da norma de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso 10 em Romanos, do Código de Processo Civil. Interpretação jurisprudencial evolutiva, proteção do mínimo existencial, valores inferiores ao limite legal de 40 salários mínimos, reserva patrimonial destinada à subsistência, ausência de indício de má-fé ou fraude, recurso conhecido e provido. É assim como voto, presidente. Submeto aos meus pares. Obrigado, desembargador Djalma Benavides. Desembargador Jaime. Acompanha a relatoria, Excelência. Desembargador Bezerra. O relator, presidente. Proclamando, então, o resultado. Recurso conhecido e provido lá nos termos do voto do eminente relator. Na sequência, faço pregando o processo número 214, apelação civil número 0050-402-28-2021. Apelante GGM, apelado Messias Barbosa Ribeiro, advogada solicitante doutora Maria Mariana Macedo Magalhães, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Doutora Maria Mariana Macedo. Doutora Maria Mariana Macedo. Olá, bom dia. Olá, doutora, bom dia. Deixa a doutora. Olha, Certo. Mas aí a gente tem que ver esse negócio aqui do treinamento, né? eu não vou definir isso agora, não, né? Certo. Viu? Vou sair do. Eu já saí, você não me lembra, viu?
Ai, ai, ai. Estou uma beleza isso aqui. Doutora Mariana. Doutora Mariana Macedo. Oi. Boa tarde. Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Doutora, a princípio, a senhora trata dos interesses do apelado, não é isso? Do apelado, isso, exatamente. A princípio, é dispensável, inclusive, vossa sustentação, uma vez que, na votação provisória, os interesses do seu cliente são atendidos. A senhora dispensa a sustentação? Dispenso, sim. Pois não. Desembargador Jaime Medeiros, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Aqui eu passo a leitura da emenda, a partir do seu tópico Razões de Decidir. A apelante não logrou êxito em demonstrar, por meio de documentos ou prova testemunhal eficaz, a existência, o endereço, a posse ou qualquer vínculo jurídico com o bem indicado. A jurisprudência admite a partilha de bens, mesmo sem o registro formal, desde que comprovada a existência de direitos possessórios ou patrimoniais, o que não ocorreu no caso concreto. A prova testemunhal foi frágil e a única imagem juntada não se prestou à individualização do bem. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a existência do imóvel, seu vínculo com o casal ou sua natureza comum inviabiliza sua inclusão na partida. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação. Mantém-se incólume a sentença que reconheceu como partilháveis apenas os bens devidamente comprovados nos autos. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, parágrafo 5º do CPC. Perfeito. Eu voto, Excelência, que ponho ao crivo dos meus pares. Plenário, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra Cavalcante. Desembargador Bezerra. Está desligado o seu microfone. É porque o mouse aqui, o cansaço do mouse não está mais funcionando, não, viu? Acompanhe Sua Excelência o relator, presidente. Da mesma forma, acompanhei o eminente relator e proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Muito obrigado, doutora Maria Mariana Macedo Magalhães. Eu que agradeço, senhores. Tenham um bom dia. Bom trabalho. Na sequência, faço pregão do processo número 218 da pauta, apelação civil número 011-723550-2017. Apelante Alessandro Invernizzi, advogado solicitante Dr. Johnny de Araújo Neves Filho, apelado Equatorial Empreendimentos Imobiliários Limitada, relator ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Johnny Araújo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Está na página. Está aqui, na página 2. Boa tarde, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. O senhor tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Desembargadores que compõem o fórum da Câmara, excelentíssimo presidente, doutor Evandro, excelentíssimo relator, doutor Jaime, excelentíssimo desembargador, doutor André, doutor Bezerra, doutor Djalma, senhor secretário, doutora Marina, procurador, doutor Cortez, e também cumprimento aqui os eminentes servidores, colegas aqui presentes e a todos que nos assistem. Senhores, trata-se de uma ação de cobrança de comissão de corretagem na venda do apartamento 2303 do edifício Catamarã.
Em 2013, o recorrente, o corretor, passou 6 meses em parceria com a Imobiliária Equatorial tentando vender esse imóvel. O autor trocou diversos e-mails com o Sr. Saulo Cassiano, que à época era representante comercial da Equatorial. Em julho, os e-mails cessaram. Por quê? Porque a imobiliária conseguiu fazer a venda do imóvel, colocou 70 mil no seu bolso e não repassou a parte do parceiro. Então, qual é o centro dessa discussão? Se as partes de fato firmaram a parceria. E a resposta está nos autos. Excelência, há provas documentais nos autos que confirmam que houve acordo de cooperação entre os corretores para a venda do apartamento do Catamarã. Nós temos um e-mail de autorização de parceria das folhas 8 que, apesar de falar de outro imóvel, menciona expressamente a relação negocial deles quanto ao Catamarã e prova que as partes possuíam o costume de fazer parceria. Doutor, o seu áudio... A declaração de folhas... O seu áudio está sendo... Tá o áudio? Tá. Deixa eu, por favor, ver se... Deixa eu tirar o... Vou tirar o fone de ouvido. Talvez melhore. Agora travou sua imagem também, doutor. Doutor, se o senhor estiver me ouvindo, nós vamos passar aqui ao próximo. Pode ser que dê tempo o senhor resolver seu problema de transmissão. De ordem da presidência, faço pregão do processo número 219, agravo de instrumento número 063886076-2023. Agravante, Clean System Comercial Eireli. Agravado, espólio de Jaime Gabriel Borges. Advogada solicitante, doutora Geisa Santos de Souza Moura. Relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte agravada solicitou a sustentação oral. Doutora Geisa Santos. Doutora Geisa Santos. Olá, doutora, me escuta? Sim, doutora. Não estou vendo sua imagem, no entanto. Não? Não, doutora, somente o áudio sem imagem. Doutora, eu vou ingressar por outro dispositivo. Um segundo. Era o anterior, hein? O doutor voltou também? Consegue me ouvir? Doutora, estamos lhe ouvindo. A câmera ainda mas, não? No entanto, não temos imagem ainda. Marina, eu vejo a imagem da doutora Geisa aqui. Consegue Agora ver? sim, também. Sim, doutora. Perfeito, perfeito. Doutora Geisa, processo 219. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. A senhora trata dos interesses do agravado, não é isso? Correto. Doutor, eu acho que, inclusive, seria desnecessária a sua sustentação, uma vez que, na votação provisória, os interesses do seu constituinte são preservados. A senhora dispensa a sustentação? Sim, excelência.
Eu agradeço a compreensão e passo a palavra ao eminente relator, desembargador Jaime Medeiros. Obrigado, Excelência. Cumprimentando a doutora Geise, eu partiria para a leitura a partir do tópico razões de decidir da emenda. No caso, hora sob exame, a demanda originária relativa a despejo por falta de pagamento, cumulado com cobrança de aluguéis, sendo dispensável em tal hipótese, e para a execução provisória do despejo decretado, a prestação não inferior a 6 meses e nem superior a 12 meses de aluguel, conforme previsão contida no artigo 64 da Lei 8249, com a redação dada pela Lei 12.112 de 2009. Impor o depósito de caução do valor do imóvel na presente hipótese representaria verdadeira punição para o locador já prejudicado pelo não pagamento das contraprestações, não sendo razoável exigir-lhe uma garantia para a desocupação da propriedade precedentes. Agravo interno conhecido e não provido. A ementa está assim redigida: direito civil, agravo de instrumento, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, cumprimento provisório de sentença, desnecessidade de caução, inteligência do artigo 9º, inciso 3º, e artigo 64 da Lei 8.245. Recurso conhecido e não provido. É o voto que ponho ao crivo dos meus pares de excelência. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra Cavalcante. Sem relator, presidente. Eu também, provisoriamente, acompanhei a relatoria, aqui confirmo o voto e proclamo o resultado. Recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do eminente relator. O doutor já voltou? Obrigada, doutora. Retornando, então, ao processo número 218, apelação civil número 011-723550-2017, o advogado doutor Johnny de Araújo já se encontra na sala virtual. Posso, doutores, muito obrigado pela paciência. Eu posso retomar, então? Pois não, doutor, pois não. Pois bem, doutores, trata-se de uma ação de cobrança de comissão de corretagem na venda do apartamento 2303 do edifício Catamarã. Em 2013, o recorrente corretor passou 6 meses em parceria com a imobiliária Equatorial tentando vender esse imóvel. O autor trocou diversos e-mails com o seu Paulo Cassiano, que à época era representante comercial da Equatorial. Em julho, os e-mails cessaram porque a imobiliária conseguiu fazer a venda do imóvel. Ela colocou 70 mil no seu bolso e não repassou a parte do seu parceiro. Então, qual é o centro dessa discussão? Se as partes, de fato, firmaram uma parceria. E a resposta está nos autos. Excelências, há provas documentais nos autos que confirmam que houve acordo de cooperação entre os corretores para a venda do apartamento do Catamarã. Nós temos um e-mail de autorização de parceria das folhas 8, que, apesar de falar de outro imóvel, menciona expressamente a relação negocial deles quanto ao Catamarã, e prova que as partes possuíam o costume de fazer parceria. As provas estão inseridas dentro desse contexto. Ao e-mail da Equatorial pedindo fotos desse mesmo imóvel ao apelante, folhas 13 e 17. E a declaração de folhas 18, feita pelo comprador, assinada com firma reconhecida em cartório, que registra que o recorrente agiu ativamente na participação da venda. A própria sentença reconheceu que houve relação comercial entre o recorrente e o representante comercial da recorrida, por meio da troca de e-mails. O magistrado, no grau, mencionou que não aprova nos autos de acordo fixando o percentual de 50% sobre os honorários de corretagem. Com razão, não há. Isso foi pedido na inicial para que não haja o enriquecimento sem causa, diante do esforço dos dois. Estamos falando, nobres julgadores, de 2 parceiros trabalhando por 6 meses para vender o imóvel. Mas o percentual não é o núcleo da questão. O que importa é que se existiu ou não um contrato, um acordo de parceria. Se existiu, a divisão igualitária é decorrência lógica da negociação. O problema aqui, meritíssimos embargadores, é que a principal prova do direito do autor, qual seja a declaração do comprador, lá de folhas 18, ela foi desconsiderada por conta de uma outra declaração apresentada pela outra parte do mesmo comprador, desmentindo a que apresentamos. O ônus da prova cabe a quem alega, Código de Processo Civil. O autor cumpriu com esse ônus. Provou que a outra parte apresentou documento falsificado, juntou uma perícia grafotécnica. E aí vem o ônus do réu, quanto à exigência
e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inclusive, doutor Evandro, há 2 semanas, Vossa Excelência foi relator de um processo onde se questionava laudo técnico particular e tratou justamente dessa distribuição dinâmica do ônus da prova, cujo voto foi seguido por seus pares. O autor apresentou o laudo, a ré não pugnou pela realização de perícia e, portanto, renunciou à produção de prova pericial. O autor cumpriu com seu ônus e a ré não demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito. Até a TO do 341 do CPC, é incumbência da parte demandada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial, sob pena de serem consideradas verdadeiras. A perícia foi submetida ao contraditório e ampla defesa da contestação. A parte provou que a nossa declaração era falsa? Não. Fez perícia? Não. Pediu perícia para refutar nossa prova? Não. Então deixou de cumprir com seu ônus probatório. A perícia, ainda que feita de forma unilateral, não deixa de ser prova. Ela deveria ter sido considerada na fundamentação da sentença, já que sequer foi impugnada. Vale repetir, o laudo foi produzido sob o crivo do contraditório, que prevalece sobre a prova unilateral invocada, sem qualquer indício que possa maculá-la. Não foi verificado nenhum vício, nenhuma incongruência na perícia, e, dado o seu caráter técnico, serve como norte para a solução da controvérsia. Então, voltemos aqui ao contexto. O contexto probatório do autor é de parceria. O do réu é de má-fé. Má-fé, de conluio para obstruir a justiça, porque juntou nos autos documento com assinatura falsificada. Má-fé, porque o mesmo advogado que representou aqui nos autos a Equatorial também a representou no processo administrativo na apuração de infração ética, desse caso no CRES. Seria nenhum problema se não fosse o mesmo causídico que ficou como coordenador da comissão de ética e assinou ratificando o julgamento. Ele defendeu e julgou. Folhas 27. Então, o que se busca aqui, excelências, é que sejam atribuídos os valores pertinentes às provas, que a má-fé não seja, ainda que indiretamente, premiada, e sim a boa-fé. Que o apelante, o corretor parceiro, não seja privado da comissão, dos honorários a que possui direito, por conta de uma fraude arquitetada pela parte contrária. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Dione. Com a palavra, o eminente desembargador Jaime Medeiros. Obrigado, excelência. Cumprimentando o doutor Dione por sua sustentação, passo a leitura da emenda. Direito civil, apelação civil, ação de cobrança de honorários de corretagem, contrato de corretagem, ausência de prova da contratação, intermediação não comprovada, recurso conhecido e desprovido de manutenção da sentença de improcedência. A jurisprudência e a doutrina majoritária são uníssonas em exigir prova inequívoca da atuação efetiva e determinante do corretor para a conclusão do negócio. Ainda que admitida a validade de contrato verbal, a ausência de demonstração de qualquer vínculo contratual entre as partes ou da intermediação eficaz por parte do apelante, inviabiliza o reconhecimento do direito à remuneração pleiteada. Documentos e comunicações eletrônicas juntados aos autos não comprovam a mediação útil do apelante. O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do direito à comissão, cabia ao autor, o qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A tese, para que seja reconhecido o direito à comissão de corretagem, é imprescindível que o corretor comprove sua autuação determinante na aproximação das partes e na celebração do negócio jurídico específico, sendo insuficiente a simples alegação de tratativas genéricas ou envio de e-mails informais. É o voto, excelência, que ponho ao crivo dos meus pares, eu vos devolvo a palavra. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra. O relator, presidente. Eu também ratifico o voto provisório e acompanho a relatoria. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Johnny. Eu que agradeço, excelências. Bom trabalho. Presidente. Foi não, desembargador.
Acho que as tentações orais me envolvendo já foram exauridas, tá certo? Os meus votos, está faltando a confirmação de um voto, é um conflito de competência, salvo engano. Perfeito. Desembargador, eu tinha deixado, inclusive, isso para o final da sessão. Uhum. Eu não votei em vários processos de sua relatoria. E digo por quê. Até hoje pela manhã, eu não tive como acessá-los. Mas, de fato, presidente, eu peço até desculpa, porque foram alguns incluídos agora pela manhã, viu? Pois é, 5, 6, 8, 20, 24, 26, 27, 28, 37, 39, 44. Esses eu não proferi votos. Não... Deixamos para a próxima sessão, né, presidente? Sem nenhum problema, né? Perfeito, perfeito. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência também. Eu acho que isso encerra. Agora, presidente, tem esse conflito de competência que falta. Parece que o desembargador André vai votar, né? Deixa eu me ver aqui, desembargador. Conflito. Extra? Extra pauta. Faço. De ordem da presidência, faço pregando o processo número 1, extra pauta, SAGE, conflito de competência número 000159992-2024, de relatoria do eminente desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do excelentíssimo desembargador André Costa. Desembargador André. Você já tinha votado que eu analisei esse processo ontem. Eu estou acompanhando o relator, excelência, pelos fundamentos jurídicos lançados. Perfeito, desembargador André. Então, conflito de competência conhecido para declarar. Eu estou ratificando o meu também, o meu voto provisório, e proclamando o resultado. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Desembargador, tem votos vistas do senhor, não é isso? Presidente, na verdade, tem um voto vista, presidente, que é o 0051-00489-2021. Primeiro aqui do roteiro. Esse aqui, posso fazer o pregão? Pronto. Deixa só a doutora Marina fazer o pregão. Desembargador, fica mais... De ordem da presidência, faço pregão do processo número 27 da pauta SAGE, apelação civil número 0051-00489-2021, apelante FM de SL, apelado ILR, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Posso ler? Vossa Excelência está me informando que não está em mesa, não é isso? Não está em mesa, presidente. Até conversei há pouco com o desembargador André. Como é um processo de fevereiro, né, passado, presidente, já está com algum tempo, eu confesso que eu perdi esse processo no tempo. Está entendendo? Então, eu estou pedindo, inclusive, a doutora Marina para degravar e faço a informação que o André me prestou há pouco tempo, no chat por nós, né, feito há pouco, eu pedi a Marina para degravar para me ver o que aconteceu nesses autos e eu trarei na próxima semana, se for o caso. Perfeito, okay? Perfeito, Tá desembargador. Então, é julgamento adiado, não é isso? Exatamente. E os outros que não foram disponibilizados, claro, automaticamente ficariam adiados para a próxima sessão. De quem sim? De vossa relatoria, são conselheiros. Desembargador Bezerra, eu queria combinar com os colegas também, já que não há nenhuma repercussão de prejuízo a advogados, né? Não requererão sustentação, né? Não é mesmo que houve a substituição. Há processos aqui que dependeria de Vossa Excelência, uma vez... Não teve sustentação, não, presidente? Não, é porque houve declínio de suspeição. Declaração de
declaração de suspeição do desembargador Presidente, Djalma e do desembargador André. Só antecipando, seria os dois processos que o desembargador André me encaminhou ontem à noite? Não são outros? Desembargador é bem conhecido aqui nosso, danos morais que envolvem dois políticos do Estado. São 4 processos. Presidente, esses poderemos processos, adiar também, sem problema. Não tenho dúvida, presidente, até porque eu puxei, num desses processos, salvo engano, em determinado processo, eu puxei uma divergência de um determinado colega aí que eu não me lembro. Perfeito. Certo? Então, eu prefiro, se eu vou participar desses processos, que os processos fossem me disponibilizados, né, eu, processação, votarei sem nenhum problema. Eu estou adiando, então. Só a Marina fazer aqui o pregão também, desembargador. Agradeço, presidente. Pode. De ordem da presidência, faço pregão do processo número 147 da pauta, embargo de declaração civil número 013-256184-2016/50.000, adiado para a sessão do dia 13 de maio. Processo adiado. Na sequência, processo número 148 da pauta, embargo de declaração civil número 018-27-1946-2016/50.000. Julgamento adiado para a próxima sessão desimpedido. 149 da pauta, embargo de declaração civil número 011-4544-92-2019/50.000. Julgamento adiado para a próxima sessão. E o 150, apelação civil número 023-4292-16-2022. Julgamento adiado para a próxima sessão. Ok? Próximo. Só as pendências de voto de sua relatoria, desembargador Bezerra. Não, presidente. Então, eu checarei na semana, certo? Estarei pronto para julgá-las na terça-feira. Até porque essa matéria é conhecida, é minha conhecida. Entendeu? Só quanto aos que eu não lancei votos. Vossa Excelência vai suspender também. Adiar, né? Para a próxima semana, né? Adiar. Tá certo? De ordem da presidência, faço pregão do processo número 5 da pauta SAGE. Acho que não há problema nenhum, ou prejuízo nenhum, que nós façamos menção só à pauta. Né? Não. Até para ganhar tempo, né? Eu sei que Vossas Excelências ainda estão cheios de sustentação aí. De votação também. Sim. Tem 5 do SAGE que está pendente no SAGE. Vamos começar aqui pelo PJE, doutora Marina. Desembargador Bezerra, começando pela pauta do PJE, pauta PJE. Então, Vossa Excelência está adiando os pautas 5, 6, 8, 20, 24, 26, 27, 28, 37, 39 e 44. Esses outros foram retirados de pauta. De qualquer forma, estão registrados. Estão adiados, então, para a próxima pauta. Adiados, isso. Doutora Marina. Esse que eu falei há pouco, que a Marina leu, 0051-004-89-2021, para mim trazê-lo à votação, eu preciso que seja degravado o mais rápido possível, viu, presidente? Eu vou pedir à doutora Marina que priorize esse seu pedido. Para me lembrar o que aconteceu. Perfeito. Ela me lembra aqui também que há processos não votados no SAGE de sua relatoria. Quem falta votar? Processo número 5 do SAGE, faltando o voto do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho e do desembargador André Luiz de Souza Costa. Não disponível a mim. E, inclusive agora.
Esse voto não foi disponibilizado, presidente. Então, Então, adiado. naquele laudo que já lá no começo ficou adiado, ficará adiado. Então, está adiado pauta 5 Isso. do SAGE. E o 2. Qual é esse? Esse é o 228, não é isso? Faço pregão. É meu? Tá aqui, ó. Aguardando votação. 228. É no desembargador Jaime. Processo número 228 do SAGE, aguardando votação do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante e do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Eu creio também que não tenha sido disponibilizado esse voto. Desembargador Jaime. Pois não, excelência. Ele foi É Maria disponibilizado. Geni Rabelo, presidente? Hã? Maria Geni Rabelo, agravante? Não, o agravante nesse processo é o banco C6. SA. 228, né? Ele foi disponibilizado ontem, desembargador. Foi, desembargador. Já que hoje eu não disponibilizei nenhum, quer dizer, eu fiz tudo ontem. Não é? Eu não não tinha visto esse seu voto. Talvez eu tenha disponibilizado mais tarde, mas foi ontem. Né? Eu confesso também que não vi que eu tinha votado todos os desembargadores já. Perfeito. Desembargador Bezerra, tá? A condição de votar? Eu tô tentando localizar o bicho aqui. 228, onde é que está esse bicho, Marcelo? Aqui, ó. Eu tô seguindo já. É um que não estava disponibilizado para mim ontem. Pessoas da aparição são devida. Vamos para o relator, presidente. Obrigado, desembargador Bezerra. Excendo matéria já de conhecimento da Câmara, eu também vou acompanhar Eu só não me lembro se foi tinha conversado. o eminente desembargador. Declaro, então, proclamo, então, resultado. Recurso do autor parcialmente provido, recurso do réu desprovido na forma do voto do eminente relator. Processos que ainda dependem do desembargador Francisco Bezerra, o processo 181 da pauta SAGE, agravo de instrumento número 062587893/2024, de relatoria do desembargador Djalma Benavides, aguardando o voto do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Qual é o processo, Marinha, da pauta? 181, excelências. 181. Não está aqui também. Não consigo visualizar. Qual é esse, presidente? Pauta 181 da relatoria do desembargador Djalma. 181. Presidente, também nesse caso aqui, eu estou acompanhando o relator. Aqui o doutor André pediu. Já, acho que foi esse. Pendente de votação do desembargador Jaime. Com o relator. Caramba. Não é isso aí não, então. Marina, qual é o número aí, por favor, Marina? 181, excelência. 181. Só ver. Não, porque ele pediu Banco em Bursa. Acho que é o voto. Tanto é que tem voto do relator já no já vai, está ali votação minha. Proclamo, então, o resultado. Recurso conhecido e desprovido, na forma do voto do eminente relator. Ok. E o 192 da pauta, agravo de instrumento número 063394921/2023, de relatoria do desembargador Djalma Benavides, aguardando o voto do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Desembargador Bezerra.
Aqui tem uma observação do senhor desembargador Bezerra, que iria pedir vista, né? Aqui na cartinha, na conversa. Qual é o voto? É o 192 da pauta. 192. É da minha relatoria? Não, é do desembargador Djalma. Aí tem uma observação aqui na correspondência, né? Irei pedir vista dos autos. É o processo. Ah, sim. Não, esse aí eu vou pedir vista. Eu já tinha feito a indicação. Certo? Lembrei agora. Travou. Com as desculpas devidas ao eminente colega Djalma. Não, que é isso, desembargador Bezerra. Então, sendo assim, desembargador Bezerra, Vossa Excelência está liberado, né? Se eu posso liberar Vossa Excelência. Não há a necessidade, embora prazerosa, de sua companhia. Trarei esse voto, desembargador Djalma, trarei na próxima semana, viu? Tá certo? Presidente, mais uma vez agradeço a deferência que Vossa Excelência tem, os colegas, né, como sempre, né, e estarei pronto para a próxima semana e, ocasionalmente, para qualquer outro problema. Perfeito. Certo? Muito obrigado. Então, uma boa tarde. Presidente, Marina, doutora Marina e presidente, há um probleminha aí. No 191, no 181, esse processo o desembargador André pediu vista. É 192. No detalhe da votação, não está o André como votante. Está o desembargador Bezerra, o desembargador Jaime e o relator, que sou eu. Mas esse processo, o desembargador André está constando na ata anterior, que ele teria pedido vista. Eu não sei se é um engano, se o André enganou-se. Eu estava vendo aqui, viu, Djalma? Eu estava vendo aqui, parece que Vossa Excelência tem razão. Então, eu deixei para fazer essa discussão na próxima semana, porque esse processo parece-me que está com vista ao desembargador André. Qual o número do processo? Aqueles dois processos que você me passou ontem à noite. É o 062 5878 93 2024. É porque ele ainda não está instalado a divergência, né? O desembargador André teria que apresentar o voto, salvo o melhor juízo, aí sim, divergindo, aí instalaria a divergência. Perfeito. É porque a minha preocupação, desembargador Bezerra, é porque aqui na votação não está constando o desembargador André. Está constando o relator, que sou eu, o desembargador Bezerra e o desembargador Jaime. Porque isso foi nas minhas férias, viu? Aí agora colocaram. Então o André não vota, é assim? Não sei, eu não estava presente. Se o André não vota, o resultado está proclamado. Por unanimidade. Se o André vota, nós temos que desconstituir o julgamento. Se o processo estava com vista comigo, é nas férias do desembargador Bezerra. Não era isso? Na minha concepção, o desembargador André vota. Mas, desembargador Djalma, me permite, fica até difícil de ver com olhos administrativos, porque sequer eu acesso. Eu tenho como acessar os autos aqui da minha parte. Desembargador presidente? A minha preocupação, presidente, é porque nós proclamamos o resultado, né? Mas proclamou o resultado de um processo, estava com vista comigo. Não pode proclamar ainda não. Não foi proclamado, não. Não foi, não. Desembargador André. Se eu não estiver enganado, foi votado e proclamado. Não, senhor. Na sessão de hoje. Nesse instante, 191. 181, desculpe. Foi não, Marina, veja as suas anotações, doutora Marina. Como é que está aí? Se foi feito isso, está equivocado, porque os dois processos que o desembargador André nos mandou ontem à noite, eles estão congelados, aguardando o voto do desembargador. Pois é, por isso que eu estou chamando a atenção, porque se ficar como está, vai gerar uma nulidade. Se foi o 81, está equivocado. Tem de desfazer essa proclamação, e a hora é agora. Exatamente, por isso que eu chamei a atenção, desembargador Bezerra. E aí, doutora Marina? Só um minutinho, desembargador Djalma, nós estamos subindo aqui. Como a gente ainda está na mesma sessão,
É mesmo? A gente desfaz isso rápido, sempre arquivo. Por que foi? Pode confirmar, porque pode ser que eu tenha me enganado também, mas eu tenho quase certeza que o 181 foi lido, votado e proclamado. Desembargador Djalma, se me permite a contribuição, esse 181 é aquele que foi indagado a mim, né, como votaria, uma vez que estava faltando o meu voto. Eu declarei que o estava acompanhando, como de fato estou. Desembargador Jaime, o tratamento que levou a equívoco também meu, porque a secretaria colocou de forma equivocada a composição errada. Entendeu? Então, fez com que nós acompanhássemos de forma indevida. Então, como há esse erro material na composição, desembargador presidente, eu acho que a gente deve desconsiderar essa proclamação ainda hoje e aguardar a votação da próxima sessão. É o que eu sugiro. É o que eu estou vendo aqui. Foi feito o pregão de forma equivocada mesmo. Tá acontecendo, eu vou ser bem claro, né? Uma série de problemas durante a sessão e nos atos anteriores, pouco anteriores à sessão, que está tumultuando. Tá? Assim, de tumultuar não, dificultando o serviço do presidente e da secretaria. Tá? Eu vou levar tudo isso à nossa administrativa. Acho que essa semana eu tenho condição de conversar com os colegas para a gente agendar, né? E está ficando difícil. Mas, presidente, me perdoe, presidente. Com relação a isso aqui, desembargador Djalma, tá? Desembargador Djalma, desembargador Bezerra, desembargador André, desembargador Jaime, houve esse equívoco por parte da secretaria, entendeu? Então, torna-se efeito a proclamação do julgamento do agravo de instrumento 062-5878, dígito 93, de 2024, da relatoria do eminente desembargador Djalma Teixeira Benevides, número de pauta 181. Isso. Pronto. Mais alguma coisa, senhores, assim, que possamos resolver? Está correto, então, não é, presidente? Seria aquele segundo voto que o desembargador André nos encaminhou ontem. Isso. Eu faria mais uma sugestão, dado a relevância do pedido do desembargador Bezerra Cavalcante para se ausentar, motivo de saúde, que nós deixássemos para discutir. Está anulado aqui a proclamação, que nós iniciássemos a próxima sessão por esse processo, especificamente. Tem nenhum problema, presidente. Então, eu estarei de acordo. presidente. Vamos lá. Eu só peço, presidente. Pois não, desembargador. Eu pediria que a secretaria, né, firmasse, né, depois de conversar, claro, com Vossa Excelência, firmasse a composição, né, para que a gente iniciasse já sem nenhuma discussão, sem nenhum problema, né? Perfeito. Tá certo? Perfeito. Gente, senhor presidente, só um comentário. Eu não sei, pessoal, se foi eu necessariamente da secretaria ou do sistema. O desembargador Bezerra colocou bem. Ele estava de férias e eu passei a votar nos processos na sessão que ele estava de férias, que em janeiro eu votei nos processos de relatoria do desembargador Djalma. E aí eu pedi vista nesse processo. O sistema, quando a pessoa volta de férias, ele recompõe automaticamente, no geral. Ele recompõe automaticamente a votação normal. Só que aí, que é uma falha, por exemplo, se eu pedir vista no processo, e aí, se o processo volta para a pauta, eu não sei se o sistema volta habilitando o mesmo que pediu vista, se volta para a composição anterior. Mas, Mado, já foi bom chamar a atenção disso aí, porque realmente o processo está com vista para mim. Eu ainda vou apresentar. E eu acho que, nesse caso, o desembargador Jaime já tinha votado. Ou foi o desembargador Djalma, o Jaime
Não, eu não tinha votado, me lembrei exatamente por isso, porque eu vi que se tratava de um processo com vista, eu iria esperar a apresentação do voto para votar. Ah, então tá bom. E não tem como eu ver, desembargador André, aqui pela minha página. Não, porque o desembargador Jaime, que a sequência era desembargador Djalma, desembargador Jaime, Já e votou, seria. né? E aí quem votou fui eu, que aí eu pedi vista. Mas está lá na certidão dos autos, é porque eu não me recordo agora direito. A Até o grande processo de dificuldade- janeiro A ou grande fevereiro. a grande dificuldade que o presidente tem no SAG é exatamente essa, que Eu quando não visualizo. o presidente não é relator, não participa daqueles votos, ele não tem... Olha, isso foi, como membro da Comissão de Informática, presidente, só para... ainda na gestão da desembargadora Nailde, tá entendendo? Eu era presidente da 4ª Câmara e antevi esse problema e levei o problema ao presidente do tribunal na época, começaram a trabalhar para que o presidente tivesse acesso a esses votos, quando ele não participava como votante, tá entendendo? Mas devido a altos custos lá no SAG, não fizeram, tá certo? Mas houve um pedido expresso meu para corrigir esse problema. Perfeito. Então, desembargador Bezerra, acho que Vossa Excelência encerra sua participação, né? Então agradeço, presidente, mais Ok. uma vez, viu? Estarei pronto para terça-feira cedo nós iniciarmos essa discussão, ok? Pois não. Obrigado pela deferência. Nós é que Boa agradecemos resto de semana a todos. Né? participação. Abraço a todos. Um abraço. Boa tarde. Dando continuidade aos pedidos de sustentação oral, faço pregão do processo número 45 do PJE, agravo de instrumento número 300-208844-2025. Agravante, Hospital Central de Fortaleza Limitada, advogado solicitante, Dr. George de Castro Júnior, agravado Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Limitada, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Dr. George de Castro. Boa tarde. Boa tarde, doutor. A princípio, são dois processos idênticos, né? É o pauta 45 e 46. Deixa eu só confirmar. Exatamente. São a pauta 45 e 46 são idênticos. Não há qualquer discussão sobre isso. Uma leve diferença, desembargador, mas a base é a mesma. O principal é o mesmo. Doutor, vamos racionalizar esse tempo? Ok. O senhor dispensa a leitura do relatório? Claro. Então, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok. Tratamos aqui de dois processos em fase de cumprimento de sentença, do qual houve agravo, em que, ao fim, houve a penhora de valores através do CIS-Bajude, tá certo? Valores que, de acordo com o artigo 833, são impenhoráveis. A primeira conta é destinada ao pagamento de salários do meu cliente, que é um hospital. E a segunda, tendo em vista que são decorrentes de verbas destinadas ao recurso público repassadas para entidades privadas, certo? Essa é a natureza principal do processo. Nós tratamos aqui do caso de honorários de sucumbência e do processo de execução de uma confissão de dívida. Primeiramente, cabe informar que no processo referente, no processo 3.001.506.44, nesse processo, o doutor juiz, ele não cumpriu o procedimento correto, que seria a intimação no prazo de 5 dias para que que se falasse sobre o bloqueio judicial, certo? Prazo esse que está estipulado no artigo 854, parágrafo 2º do CPC, certo? O doutor juiz, ao se manifestar sobre esse assunto, ele falou que já tinha
intimada a parte, quanto aos termos do artigo 525, parágrafo 11, que seria para os embargos de execução. Só que a lei determina 2 prazos diversos, e, neste caso, como não foi obedecido o procedimento, a ordem, né, a parte não teve a oportunidade de falar sobre a imperabilidade, o que foi feito posteriormente em sessão de pré-executividade. De qualquer forma, ficou comprovado no processo que as contas penhoradas são contas para o pagamento exclusivo de funcionários que ficaram diante da penhora dos honorários comerciais sem receber naquele mês, e enquanto que no outro processo, que trata do valor maior, foi bloqueado mais ou menos um valor de 78 mil, salvo engano. Este valor vem sendo feito o bloqueio por teimosia. E esta já é a segunda vez que ocorre, tá certo? Com menos um prazo de 2 meses, mais ou menos, entre uma e outra. Então, o juiz reiteradamente vem fazendo bloqueio em contas impenhoráveis, por procedimentos de teimosia que são suscetíveis, em vez de buscar outros meios para garantir a execução. Tais bloqueios impedem a atividade do hospital, novamente quanto a pagamento de salários, pagamento de seus fornecedores. Então, nós temos, em ambos os casos, bloqueios sobre as mesmas contas, são as contas do Banco do Brasil, conta corrente, em que nela mesmo, pelo extrato, está claramente dizendo que é para o pagamento de salário eletrônico, o que o juiz, no despacho dele, negou, dizendo que não havia essa prova. E entendeu também o doutor juiz que quando reiterou quanto à questão da teimosia, ele entende que as contas permanecem penhoráveis, ele não se manifesta. Eu entendo, inclusive, a ânsia dos juízes em primeiro grau, quando pegam uma execução, entendem que o débito está consolidado, mas por muitas vezes ocorrem alguns erros processuais, penhorabilidades e matérias de ordem pública, como, por exemplo, nos cálculos, quando foram atualizados, ocorreu erro, foi alegado matéria de ordem pública e o juiz entendeu que estaria precluso, quando a gente sabe que não existe preclusão quanto à matéria de ordem pública, quanto à atualização de cálculos. Então, assim, de toda maneira, eu rogo aqui aos nobres embargadores que se atentem a 2 cláusulas de imperabilidade sobre as contas, como eu já disse, que uma trata de contas destinadas a pagamento de salários, e a segunda, que são os recursos públicos destinados à saúde, que são passadas para entes privados, que nesse caso são contas dos fundos de previdência, do IPM e do ISEC. Então, quanto tudo devidamente provado, inclusive nas contrarrazões, quando eles demonstram, né, os repasses que está no portal da transparência, que os valores são todos repassados por essas 2 instituições que são os principais fornecedores, principais clientes do hospital, que é um hospital que tem mais de 40, 50 anos de existência, passa por grandes dificuldades econômicas. Uma delas é esta, decorrente de uma origem de uma dívida um pouco questionável. E então eu rogo aos embargadores que verifiquem essas questões processuais que foram levantadas, principalmente a não concessão de prazos legais e as causas de imperabilidade que a gente posta aqui. Há uma diferença sozinha, reafirmando entre um processo e outro, em que há a reiteração continuada da teimosia, apesar de não chegar à penhora, não há dinheiro nas contas suficientes, e na segunda é porque não foi obedecido o artigo 854 do CPC. Tá bom? Eu agradeço, Excelência, pela atenção. Obrigado. Eu estou sem ouvir agora.
Voltando aqui, me perdoem, estava com o microfone desligado. Esses dois agravos de instrumento já foram objetos de análise deste órgão fracionário através de outros agravos. É o quarto ou quinto agravo de instrumento que decorre do mesmo ato judicial proferido na instância de piso, na instância anterior. E, em vista disso, até mesmo porque o doutor advogado ajuizou concomitantemente dois agravos contra o mesmo ato, é que não estou conhecendo de ambos, ou seja, daquele pautado sob o número 44 não, 45, e o outro pautado sob o número 46, que, por não divergirem, comportam o mesmo extrato de julgamento da seguinte forma: agravo de instrumento, processo civil, exceção de pré-executividade, cumprimento de sentença, indeferimento do pedido de tutela de urgência, princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, existência de outros dois recursos que versam sobre a mesma decisão, recurso não conhecido, litigância de má-fé verificada, imputação de multa, pleito em contra-razões, retificação do valor da causa, que deve ser realizada em sede de liquidação das multas imputadas à recorrente. Quanto ao sumário de julgamento do item 46, o extrato foi firmado nos seguintes termos: agravo de instrumento, processo civil, exceção de pré-executividade, cumprimento de sentença, indeferimento do pedido de tutela de urgência, princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, existência de outros recursos que tratam sobre a mesma decisão, recurso não conhecido, litigância de má-fé verificado, imputação de multa. É este o meu voto em pela ordem? Processo de item 46. Pois não, doutor? Excelência, não tratam do mesmo processo. Podem Doutor, ter até o mesmo... Desculpa, perfeito. excelência. Isso não é questão de ordem. Isso seria tratado através do recurso pertinente. Não é conveniente que nós discutamos Claro. aqui tese. Ok? Com todo respeito a vossa senhoria. Claro, excelência. Só que em um é uma sucumbência de um processo específico e o outro trata-se de uma ação ordinária em outros autos. Não são o mesmo processo, são dois agravos em dois processos distintos. Ao recurso pertinente, Vossa Excelência Vossa Senhoria tem ao seu inteiro dispor para discutir a decisão. Tá bom? Desembargador André Costa, como vota no agravo de instrumento, pauta 45. Excelente, cumprimento o advogado que ocupou a tribuna.
já tinha lançado o voto provisório, acompanha integralmente o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Desembargador Djalma Benevides. Ratifico o voto provisório, acompanhando bem lançado o voto do eminente relator. Estou proclamando o resultado. Recurso não conhecido. Quanto ao agravo de instrumento do item 46, desembargador André Costa. De igual modo, Excelência, acompanha integralmente o voto de Vossa Excelência. Eu tinha votado provisoriamente. Desembargador Djalma Benevides. Também ratifico o voto provisório em relação ao 46 da pauta, acompanhando a sua relatoria, presidente. Perfeito. Proclamo, então, o resultado. Recurso não conhecido. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Abraço. Uma boa tarde. Na sequência, faço o pregão do processo número 72 do SAGE, apelação civil número 016, 37, 17 e 27, 2015, apelante Francileuda de Lima Moraes, advogado solicitante Dr. Francisco Célio do Nascimento Pereira, apelado Casa de Saúde Nossa Senhora das Graças, SC, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Francisco Célio do Nascimento. Dr. Francisco Célio do Nascimento, ausente. Perfeito. Só o resultado, o recurso não foi conhecido. Esta é o meu voto. Desembargador André Costa. Excelência, acompanha o eminente relator. Já tinha votado provisoriamente. Perfeito, desembargador André. Desembargador Djalma Benevides. Ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando integralmente o relator. Proclamo o resultado. Recurso não conhecido. Na sequência, o processo número 78 da pauta SAGE, apelação civil número 023417270-2022. Apelante Lucas Veloso de Souza Procópio. Apelado Gênios Brasil Holding Participações e Empreendimentos S.A., advogada solicitante doutora Giovanna Janine Gambini, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte apelada solicitou a sustentação oral. É o 78 da pauta SAGE, Excelência. Doutora Giovanna Janine. Bom dia, boa tarde, desculpa. Excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Está presente? Estou presente, os doutores me ouvem? As excelências me ouvem? Doutora me ouve? A senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispensa sim, excelência. A senhora tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigada, excelência. Bem, a presente sustentação tem o objetivo de demonstrar às vossas excelências a necessidade de que seja mantida a sentença proferida em primeira instância, uma vez que a decisão ela analisou a matéria citada nos presentes autos, foi devidamente fundamentada e atribuiu, por sua vez, uma indenização em valor muito excedente àquele que faziam jus os apelantes ao julgar procedentes os pedidos veiculados no petitório inicial. No caso em concreto, eu gostaria de destacar a vossas excelências que merece destaque o fato de que o patrono, um dos autores da presente demanda, ele é litigante contumaz, possui mais de 25 ações em que milita em causa própria, somente nesse estado do Ceará, todas elas relacionadas a matérias do direito do consumidor, e, curiosamente, muitas dessas ações são pelo mesmo motivo, baratas encontradas em locais inusitados, sejam elas vivas ou mortas. O autor, ora patrono, possuía à época da distribuição de muitas dessas ações, incluindo a presente demanda, canal em uma rede social por meio do qual divulgava os vídeos que supostamente se deparavam com os alimentos contaminados por essas baratas, o que resultou, inclusive, em pleito de que se oficiasse a Ordem dos Advogados do Brasil para que fosse apurada a referida conduta. Mas não somente esse caso causa estranheza nos autos em questão. Ainda que a gente desconsiderasse o histórico do autor, ora patrono da presente demanda,
de demandas distribuídas tão semelhantes a essa, verifica que sequer há provas das alegações narradas por eles, de modo que são infundados e exorbitantes os valores a título de indenização veiculados no petitório inicial, e eles são agora, com o mesmo desamparo, reiterados via recurso, e a gente entende que não merecem guarida. Já quanto ao pleito dos apelantes, no que tange a majoração dos honorários, ele também não merece provimento, uma vez que somente seria cabível referir a majoração se o recurso fosse interposto por esse réu, né, ora apelado, e ainda assim não obtivesse êxito, conforme é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1059, que estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência só é possível quando há recurso integralmente desprovido ou não conhecido. Torna-se visível que o recurso em questão não parte de uma tentativa dos recorrentes em protelar o deslinde processual, uma vez que não há qualquer amparo legal para essas pretensões. Não há, de fato, o que se reformar na sentença prolatada em primeira instância. No mais, as razões do recurso não apresentaram qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo que viessem a modificar o entendimento desse egrégio tribunal. Tudo mais que ficou dito no recurso não passa de uma tentativa de oferecer, agora a essa instância e a vossas excelências, uma versão dos fatos de uma maneira fantasiosa e distorcida, o que certamente também merecerá o repúdio dessa Câmara. Concluindo, excelências, e estando amplamente demonstrado que a sentença da qual recorrem os apelantes está perfeitamente enquadrada no entendimento dos tribunais de justiça de todo o país e que a majoração pretendida infringe, inclusive o entendimento fixado pelos tribunais superiores, requer seja integralmente mantida a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção dispensada por vossas excelências e espaço aberto para essa manifestação breve. Muito obrigado, doutora, pela compreensão. Objetivamente, eu estou mantendo o valor do dano moral e reajustando tão somente a verba honorária que, na forma do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, pela equidade, fixo em R$ 2.000. Esse é o voto que sumariei da seguinte forma: apelação cível, ação indenizatória por danos morais e materiais, presença de inseto em alimentação servida ao consumidor, dano moral, manutenção do quantum fixado, honorários advocatícios fixado por equidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Pergunto ao desembargador André Costa como vota. Excelência, cumprimento a advogada que ocupou a tribuna, doutora Giovana Gambini, e já votei provisoriamente, acompanho o voto de Vossa Excelência. Como voto? Desembargador Djalma Benevides. Ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria, presidente. Proclamo, então, o resultado: recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. Dando continuidade, faço pregão do processo número 127 da pauta, apelação civil número 012-4122-16-2018. Apelante Georgia Machado dos Santos, advogado solicitante Dr. Jefferson de Paula Viana Filho, apelada DKCL, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Jefferson de Paula, ausente. O resultado é recurso conhecido e desprovido. Desembargador André Costa. Ratifico o voto provisório, Excelência. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Djalma Benevides.
Também ratifico o meu voto provisório, acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Na sequência, faço pregando o processo número 141 da pauta, apelação civil número 014-4826-84-2017. Apelante André Jucá Machado, advogado solicitante, Dr. Rian Alves Frota, apelado Abelardo Pompeu Targino, advogado solicitante, Dr. Cícero Alcântara Ribeiro de Andrade, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Dr. Rian e Dr. Cícero? Pois não. Estamos presentes. Cícero também. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Não seria, né? Cícero. Doutor Rian e Dr. Cícero. Eu não estou vendo mais ninguém aqui. Dois, excelência. Doutor Cícero, doutor Rian. Doutor Cícero, eu gostaria só que Vossa Senhoria, antes do uso da palavra, isso já foi motivo de debate nesta Câmara, apenas se compusesse formalmente, que manda, inclusive, já assentado pelo CNJ, mesmo que em meio digital, o advogado deve se trajar conforme diz o figurino. Tá bom? Ok, excelência. Só peço o vênia só para sair aqui um segundo da câmera e retornar. Vamos passar. Vou passar para o seguinte. Enquanto o doutor providencia a vestimenta, eu vou passar ao próximo. De ordem da presidência, faço pregando o processo 143 da pauta, apelação civil número 013-2734-11-2016. Apelante, Viação Ceará Grande Limitada, advogada solicitante, doutora Tatiana Borges. Apelada Maria Vânia Ferreira Barbosa, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutora Tatiana. Boa tarde, me encontro presente. 4-3. Pela Ceará Grande, né? Isso, excelência. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensada, excelência. Perfeito. Eu vou ser objetivo, doutora, com a senhora, sem querer de forma nenhuma. Tem alguém com... Doutora, desligue só um minuto do seu telefone enquanto eu... Sem querer prejudicar a sua sustentação, mas o voto condutor vai no sentido de... Caiu? Consigo lhe ver e ouvir, excelência. Pronto, consegue, doutora? Pronto, pois o voto condutor vai no sentido de dar parcial provimento ao vosso recurso, excluindo do quanto indenizatório o valor a título de DPVAT. A senhora, diante dessa informação, ainda tem interesse de sustentar?
Tenho, Excelência, mas eu vou ser bem objetiva. Fique à vontade, doutora. Pronto. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes desembargadores que compõem a Câmara, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores e demais colegas. Excelências, o presente caso decorre de um acidente automobilístico, no qual meu cliente era um coletivo e veio a ocorrer a situação de uma colisão com um ciclista, o qual, infelizmente, veio a óbito. Excelências, eu gostaria de destacar que no presente caso existe, inclusive, uma situação até de contradição com a sentença, com as provas que constam carreadas aos autos. Eu faço destaque ao trecho, às folhas 143 dos autos, que diz o seguinte: neste contexto, resta indubitável que a conduta da ré, através de seu cooperado, que conduziu o ônibus de placa PKM 8339, ao avançar para ultrapassar o cruzamento das ruas Ana Brito com travessa São João Batista, veio a chocar-se com a vítima, senhor Francisco Wellington Ferreira Barbosa, o qual foi a solo gravemente ferido, conforme o BO de folhas 12, infringindo o dever de cuidado objetivo, devendo a empresa ser responsabilizada pelos danos ocasionados. Excelências, eu gostaria de destacar, primeiramente, eu gostaria de destacar inicialmente, Excelências, que a sentença se utiliza como base numa prova que é unilateral, que seria o boletim de ocorrência. E, Excelências, existem elementos, principalmente no laudo anexado às folhas 62, que faz justamente menção expressa que a batida, a colisão ocorreu na parte traseira do veículo e não frontal. Ou seja, o ônibus ele vinha conduzindo pela sua preferencial, quando realmente o ciclista que se encontrava na lateral veio a cair e com isso realmente acarretou em seu atropelamento. Inclusive, Excelências, não foi levado em conta que foi indicado que testemunhas no local falavam que esse ciclista tinha a habitualidade de conduzir sob efeito de bebida alcoólica, o que, infelizmente, realmente deve ter contribuído para a sua queda e, com isso, ensejar na excludente da culpa exclusiva de terceiro, ou, no caso, na realidade, da vítima. E, Excelências, outro ponto também que foi destacado na perícia é que em nenhum momento o motorista se encontrava em alta velocidade. Na verdade, o tacógrafo atestou que ele mal atingia 40 quilômetros. Com isso, Excelências, eu rogo realmente para que, diante desses apontamentos, seja revista a condenação e, com isso, excluído o dano moral. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora. Eu já adiantei, já antecipei meu voto, como fiz também de forma provisória aos eminentes pares, e ele está sumariado da seguinte forma: da apelação civil, ação de indenização por danos morais, acidente de trânsito, concessionária prestadora de serviço público, vítima não usuária do transporte, Perdão, Excelência, eu não consigo lhe ouvir. Está uma beleza. Desembargador André Costa, Vossa Excelência me ouve? Desembargador, eu estou escutando só agora que o senhor me perguntou, mas os últimos minuto, 1 minuto e meio, ficou cortado. Assim que ela terminou de fazer a sustentação oral, a ordem do senhor foi pausada. Perfeito. Então, eu vou só repetir aqui rapidamente a emenda, desembargador André.
Apelação civil, ação de indenização por danos morais, acidente de trânsito, concessionária prestadora de serviço público, vítima não usuária de transporte, responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º da CF, culpa concorrente configurada, manutenção do quantum reparatório fixado na origem, dedução do valor do DPVAT, possibilidade precedentes do STJ, recurso conhecido e parcialmente provido. Como vota, desembargador André Costa? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a advogada Tatiana Fassan, que fez tentação oral em defesa do seu cliente. Como eu já havia votado provisoriamente, não obstante a sustentação oral, eu ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. É como voto. Desembargador Djalma Benevides. Ratifico o voto provisório, acompanhando integralmente o voto do desembargador relator. Então, proclamando o resultado, o recurso conhecido e parcialmente provido. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Obrigado, doutora. Eu tenho... eminentes colegas, de nada ou quase nada, aquela minha conta do começo da sessão foi extrapolada em muito. Nossos colegas da sessão seguinte já se encontram presentes aqui no átrio e eu venho constantemente ficando constrangido, não por culpa minha, mas pela limitação do espaço físico, de fazê-los esperar. Isso não é culpa desta presidência, não é culpa desta Câmara, tampouco culpa dos colegas de outras câmaras, enquanto não se resolve a instalação dos equipamentos restantes no Tribunal de Justiça, no Cambeba. Vou colher, todavia, a impressão ou a opinião de Vossas Excelências, mas, nesse momento, estou suspendendo a sessão de julgamento, tá? Transferindo todos os processos para a próxima pauta, para a próxima sessão. Creio que seja com mais processos ainda pendentes de sustentação oral. Não sei se o desembargador André tem processos ainda, né? Presidente, acho que teria, não sei se teria as vistas. Deixa eu fazer uma sugestão. Nós vamos ter que encerrar agora. Pois não. Era bom ver se na próxima terça de manhã, se o espaço lá do Tribunal Pleno, não sei se tem sessão à tarde, não sei, a gente vai ter muito processo para a próxima semana, do mesmo jeito, tem muita sustentação ainda. Desembargador André, a tendência, o senhor sabe qual é, né? O céu é o limite. É por isso que eu levei tempo. Né? Ontem à noite eu fiz um comentário breve com Vossa Excelência, né, sobre quanto duraria essa sessão. Que nós só acabaríamos amanhã às 14h20. Isso calculado. Então a gente discute depois onde vai ser o local, e aí a gente, como os advogados, a gente vai concluir esse agora? Não, já encerraria agora. Eu, por uma questão de deferência e de mim, né, participar as decisões com Vossas Excelências, pergunto se há algum óbice a isso. Dos eminentes pares, iniciando por Vossa Excelência, desembargador André. Não, é a questão concreta e material. Perfeito. Desembargador Jaime. Eu concordo com Vossa Excelência decidir. Realmente, como muito bem observou, Vossa Excelência, é uma questão estrutural, né?
não é que queiramos antecipar a finalização da sessão, mas por uma questão de estrutura física, né? Ou seja, é uma questão que está longe das nossas providências, né? Do cercá-lo. Então, é o que recomenda nesse caso. Há uma outra sessão que se avizinha, que vai necessitar do mesmo espaço físico, né? E, então, diante disso, concordo inteiramente com a decisão que Vossa Excelência está tomando. Perfeito. Desembargador Djalma Benevides. Aprova a decisão, presidente. Graças a Deus, na última reunião administrativa, o nosso presidente do tribunal, o desembargador Heráclito, já disse que formalizou uma comissão para examinar uma forma de melhorar a situação das câmaras de direito privado, porque está ficando realmente impossível de trabalhar. Nós estamos chegando ao ponto de acabar com o duplo grau de jurisdição, porque ninguém tem tempo mais de ler os votos dos colegas, as emendas, enfim. Quer dizer, é uma loucura. E aí fica essa situação em cada sessão, 500 votos, 400 e tantos votos. Precisa que realmente haja uma providência que, graças a Deus, o nosso presidente é sensível e já está com uma comissão formada aí para analisar, segundo ele, uma forma de minorar essa situação. Porque a questão não é nem só o pessoal da tarde que precisa ocupar o espaço. A questão também é nossa, que ficamos até essa hora sem comer nada. Né? A maioria de nós tem diabetes, né? E não deve passar esse tempo sem comer. Por isso eu concordo plenamente com a decisão de Vossa Excelência. Perfeito. Só para registro, eu vou consignar que há advogados já no aguardo da próxima sessão há um tempo relativo, um tempo significativo, que chegaram cedo já à procura da próxima sessão. Não é isso, doutor? Pronto. Então, o senhor vai dar preferência. Na próxima sessão começa por as sustentações orais que não foram realizadas, né? Exatamente, desembargador André. Eu vou pedir à doutora Marina que reagende, ficou pendente, tá? Pedindo desculpa a todos, até encerrando de súbito a sessão. Tá? Agradeço a compreensão, né? Cumprimento cordialmente o doutor Procurador de Justiça, o doutor Cortez, mas vou encerrar a sessão para que os colegas possam ocupar o espaço. Muito obrigado, Excelência. E eu felicito Vossa Excelência pela prudência e pelo esforço que faz na condução dos trabalhos, não obstante as adversidades que têm aparecido. Felicito os demais desembargadores pela excelente atuação funcional e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado, doutor Cortez. Está encerrada a sessão, não sem antes agradecer à minha secretaria pelo denodo, ao bolo que nos foi oferecido hoje e a policial militar Sargento Rosiane. Está encerrada a sessão.